Olá, bom dia. Agora sim, estamos chegando com o lance esportivo desta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Eu sou Fernando Levinsky e te convido para permanecer conosco até 5 para o meio-dia. Vamos falar de esporte, vamos conversar sobre assuntos diversos, vamos atualizar destaques, enfim, muita coisa para a gente falar hoje. E hoje o nosso entrevistado de hoje vai falar do centenário de um clube que é muito simpático aqui na Serra Gaúcha, um clube que tem um carinho aí do seu torcedor, da sua comunidade e também de torcedores que abraçam esse clube por causa da simpatia que ele tem, pelo menos é a minha opinião. Eu morei nessa cidade durante 2 anos e gosto muito de Bento Gonçalves. Vamos falar do centenário do clube esportivo e recebemos hoje aqui o presidente do clube, mas daqui a pouquinho nós vamos chamá-lo, porque agora a gente começa o nosso programa atualizando destaques do esporte. Vans Garaboto, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Nando. Tudo ok? Tudo certo, tudo certo. Aquele friozinho, uma temperatura de 10 graus. Olha muita só. Neblina. Vamos perguntar depois pro nosso entrevistado aí como é que foi o caminho de Bento para cá. Com certeza não foi nada fácil, mas tudo bem. Nada que o inverno da Serra Gaúcha não nos reserve. É mais Já estamos acostumados. Já estamos acostumados. Mas vamos começar com os destaques, Ivan. Vamos dar uma atualizada mais dinâmica nos destaques e daqui a pouco a gente já vai conversar com o nosso entrevistado do dia. Ivan, o que nós temos de destaque? Juventude atingiu a marca de 5 mil ingressos vendidos para o jogo decisivo contra o Ipiranga. Nesse domingo, às 6 horas da tarde, em partida que vale a liderança. É o Juventude aí trazendo o seu torcedor para lotar o Jacone. Vai lotar, hein? Vai lotar o Jacone na última partida da Série C, da fase de grupos, né? E com certeza vai ter uma festa bacana. Prepararam aí, o Juventude preparou todo um ambiente. Tem um aquece no domingo, a partir das 2 horas da tarde. O aquece jaconeiro, e isso vai trazer aí, sem dúvida, o torcedor para dentro do Jacone para empurrar rumo à classificação em primeiro lugar do grupo na Série C para conseguir... B, né? Do grupo B da Série C para conseguir aí o confronto da próxima fase. E o que mais, Ivan, que nós temos de destaque? O Caxias vai em busca da segunda vitória pela Copinha. O jogo é domingo, às 11 horas da manhã, no Centenário, contra o Grêmio. Legal. O Caxias que vai com desfalques do Grêmio, né? Porque são 2 jogadores que pertencem ao Grêmio e já é sabido aí que não tem autorização. Até na Copinha tem isso. Até na Copinha aí não vamos entrar no mérito se vale a pena, se não vale a pena, mas enfim, é coisa de contrato, é a coisa burocrática do futebol que exige isso e aconteceu, felizmente, o Caxias tem esse desfalque aí, deve fazer uso de atletas da base. Falando em Grêmio, o Grêmio segue rotina de treinos focado no confronto contra o Atlético Paranaense. É neste sábado? Neste sábado. Um time alternativo, entre aspas, reserva. Porque na próxima fase aí já temos... na próxima semana já temos... Tem o Palmeiras na terça-feira, né? Os jogos de volta, né? E então o Grêmio se preserva como deve fazer também o Internacional. O que mais, Ivan? Falando em Inter, o Nando bem lembrou, busca mais uma vitória na Série A do Brasileirão. Já tinha enfrentado o Fortaleza e domingo enfrenta o Figueirense. O confronto, o Goiás. Goiás, na Serra Dourada. Contra Goiás, lá na Serra Dourada, no Centro-Oeste. O Internacional aí, já se falando que Nico Lopes deve ser reserva, né? Atuar nesse jogo, porque já são aí mais de 20 jogos, se eu não me engano, sem marcar gols. Então... já 20 jogos? 22, se eu não... É simplesmente um turno do Campeonato Brasileiro. A fase do Uruguai não está nada fácil, então a tendência é que ele seja colocado aí na equipe reserva pelo menos por um período. Mais algum destaque, Ivan? Com certeza. Falei em Figueirense, os jogadores do Figueira voltaram aos treinos e enfrentam o CRB no sábado, mas criticaram a diretoria. Essa crise do Figueirense aí tá rolando, não tá bacana, é um episódio lamentável do futebol e provável. Falando do Figueirense, parece que a equipe de aspirantes não entrou em campo ontem. WO também no Brasileirão de Aspirantes, são equipes, se eu não me engano, sub-23, sub-21, uma coisa assim. Eles enfrentariam o Santos e os jogadores também não entraram em campo. É mais um WO das equipes do Figueirense. Começou aí com a Série B, a equipe profissional foi a Cuiabá, não entrou em campo. E agora foi até o estádio Arena Pantanal. E mais um WO registrado ontem. Existia a possibilidade de ter mais um WO nesse sábado, e se ocorresse isso, o clube poderia ser rebaixado à Série C.
É complicado, hein? É complicado. Mas vamos lá, vamos chamar o nosso entrevistado. Com certeza. Ele que nos dá a honra de vir aí de longe, num tempo... Longe? Ele tem seus compromissos profissionais, mas nos dedicou essa manhã. Presidente do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, Anderson Zanella. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao Lance Esportivo. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui no Lance Esportivo, podendo falar um pouquinho da história desse centenário apaixonante Clube Esportivo de Bento Gonçalves. O Lance Esportivo falando do esportivo. O Lance Esportivo aí, falando do esportivo. Presidente, é uma satisfação recebê-lo aqui num ano tão especial para o clube, que é a volta, né? Um ano que o clube confirma a volta à principal divisão do Campeonato Gaúcho. O que mais que o senhor gostaria de presentear o torcedor esportivo nesse ano do centenário, presidente? Acho que nós temos aí uma série de presentes que a gente está entregando para o torcedor, né? Eu me despeço do clube agora em novembro, termino o meu processo de colaboração como dirigente e volto para a arquibancada, o que também me deixa muito feliz, porque eu vou conseguir, de forma mais tranquila, poder torcer, né? Mas nós estamos entregando um complexo esportivo totalmente remodelado, totalmente moderno, eu diria, com todo o respeito aos demais clubes do interior, mas hoje o mais moderno do interior do estado. Então o campo suplementar estamos entregando agora no mês de outubro, junto com a reinauguração, estamos entregando o estádio todo pintado, estrutura de academia, de fisioterapia, departamento médico, toda ela contemplada, moderníssima, com equipamentos modernos, enfim. Estamos entregando um clube no ano do seu centenário para o seu torcedor, para as nossas crianças, para as categorias de base que vêm forte também, estão crescendo par e passo junto com a estrutura do clube, junto com o departamento profissional, entregando tudo isso para a comunidade, para as próximas gestões que irão tocar o clube. Então, ninguém completa 100 anos sozinho, né? Então, a gente projetou isso, planejou. Quando pegamos o clube lá em 2014, ainda o presidente Guilherme Salton, em 2015, sabíamos da dificuldade que teríamos pela frente. Então, o esportivo, eu digo sempre que se reinventou na divisão de acesso, né? Foram 5 anos aí na divisão de acesso, onde a gente teve aí que se reestruturar, se reinventar. Não adiantava nós subir por subir. Nós precisávamos nos entender, nos preparar, nos estruturar, para que a gente pudesse, aí como foi contemplado esse ano, voltar, e num ano tão especial, ter condições aí, tanto financeira quanto física, de poder desenvolver um bom trabalho, permanecer, né, que é o principal passo para o ano que vem, mas mais do que isso é já buscar uma divisão no cenário nacional, porque um clube da grandeza e com a estrutura do clube esportivo não pode ficar sem uma divisão nacional hoje. Presidente, como que está a atual situação financeira do esportivo? O esportivo é superavitário. Superavitário. O esportivo arrecada mais do que gasta. Isso é um ponto fora da curva, principalmente falando de futebol no interior, né, presidente? Eu acho que falando em futebol nacional, vocês estavam comentando antes do Figueirense. O Figueirense aplicou uma gestão empresa. Nós fizemos gestão no clube, sim. O que foi feito no clube é gestão. Mas uma gestão empresa em futebol, ela é muito dinâmica, não funciona como a gente gostaria que ela funcionasse. Tu tem que estar atento a muitos detalhes, principalmente quando tu faz uma gestão empresa no clube de futebol, ele perde o vínculo comunitário. Se perder o vínculo comunitário, ele perde o apelo. Que é o apelo ao quê? A gente não faz futebol para nós, a gente faz futebol para o torcedor. Para a comunidade. A gente faz futebol para a comunidade. Vejam, amanhã nós teremos lá 1.500 pessoas no aniversário do Clube Esportivo reunidas na Funda Parque. É um almoço, né? É um almoço, o almoço do bem. O clube não vai ficar com R$1. E não tem que ficar. Todas as entidades beneficentes, assistenciais e carentes no município vendem os seus ingressos e ficam com o valor do ingresso para eles. Nós conseguimos todos os mantimentos, nós somos o quê? É envolvimento comunitário com o clube, é aproximar as bandeiras do clube, as cores do futebol, com a tua comunidade. Então, quando tu cria um clube empresa, tu perde o objetivo, tu perde o apelo, tu perde o carinho. E acaba distancia o torcedor, né? Distancia o torcedor, e o futebol é para o torcedor. Nós confundimos muito no dia de hoje que o futebol é um negócio. Ok, ele tem que ser um negócio para o clube se manter, mas o clube é da sua comunidade, o clube é do seu torcedor. Como é Caxias e Juventude, ele é do torcedor. Ele tem raiz com Caxias do Sul, ele tem raiz com o seu torcedor. E eu sou um amante do futebol do interior, eu sou um apaixonado por futebol. O presidente Valtinho amanhã ele pode assinar um empate com o presidente Adilson lá do Ipiranga, que classifica os dois. Eu aposto aí.
Classifica os dois e o Caxias decide em casa, que a Série C é bacana, que um mata só decide, né? Sim. Então o Caxias não perde a primeira ou segunda posição com empate. É impossível perder. O Juventude? O Juventude não perde a primeira e segunda posição com empate, porque o confronto direto é Paysandu e Remo, São José e Volta Redonda. Isso. Então, se der empate, eu aposto, como vocês me cobram na segunda, classifica os 3 gaúchos. Seria bom, Vamos né? ligar. Seria Porque sensacional. nós falávamos isso já em outras edições do programa. Temos aqui do lado o futebol de Santa Catarina se consolidando de uma maneira tão coletiva, né, presidente? Brusque, campeão da Série D, na Série A, na Série B, muitos representantes de Santa Catarina. Hoje, talvez Joinville é o ponto fora dessa curva, mas de uma maneira Está em crise, né, o Joinville? muito coletiva. O futebol catarinense está forte junto, né, com muitas equipes. E isso está faltando um pouco no futebol gaúcho, né, presidente? Eu não vejo assim. Eu acho que o futebol gaúcho evoluiu muito. Vejam bem. A grande maioria dos clubes de futebol passam por crises financeiras muito grandes. O Esportivo realmente é um clube fora da curva nessa questão financeira. Tomara que continue assim, irá continuar. Nós temos aí hoje 3 clubes na Série C. Nós temos a Série D, que o Caxias, infelizmente, mais uma vez ficou no último jogo. Ficou no quase, né? Ficou no quase mais um ano. E aconteceu com o Esportivo 2 vezes na divisão de acesso. É verdade. Podem ter certeza, não desanimem, continuem trabalhando com seriedade. Ano que vem vai dar, o ano que vem sobe. O Avenida foi na segunda fase, perdeu por Caxias. O Avenida foi na segunda fase. O futebol tem se reestruturado. Os clubes precisam de divisão nacional. Os clubes precisam buscar essa sequência. Olha a Copinha o que era. O que é hoje. Hoje tem mais de 20 clubes participando. Ela te dá uma vaga na Série D, ela te dá uma vaga em Copa do Brasil. O futebol gaúcho tem evoluído, tem crescido muito. Muito se cobra da federação. A federação, ela não é mantenedora de clube. Ela organiza as competições. Os clubes têm que ter responsabilidade. Nós temos que olhar para dentro de cada clube, de cada dirigente, olhar para dentro de cada clube e trabalhar com os pés no chão. Eu acho que o futebol gaúcho evoluiu muito, e vai chegar num ponto de equilíbrio maior do que de Santa Catarina em 5 anos. Vejam, esse ano nós temos a condição de ter 3 clubes a ter o acesso à Série B, mais o Brasil não caindo, que eu acredito que está num processo de recuperação, por mais que eles tenham lá, o presidente Ricardinho, muita dificuldade na questão financeira, acabou de fazer um condomínio também para conseguir pagar. São heranças de anos e anos que os clubes herdam, né? Hoje nós temos o Profut, que está forçando os clubes a um futebol de uma gestão mais responsável, né? E profissional lá também. E tem que ser totalmente, sou totalmente a favor. Totalmente a favor. Tem que ter profissionalismo e responsabilidade. Atrasa o salário de um funcionário, fiquem vocês, nós. Sim, claro. Você receber 3 meses. Bom, Figueirense é um caso desse. É o caso, é isso, não entende? Ninguém fica assim, mas ganha uma fortuna. Não é verdade que ganha uma fortuna. É 0,7% dos atletas do futebol, né? São exceções. Da Série A. Da Série A. Enfim. Mas, bom, vamos lá. O presidente veio aqui para falar do centenário do esportivo. Presidente, amanhã o senhor falava do almoço, né? Vai beneficiar 15 entidades e associações de Bento Gonçalves esse almoço. O que nós queríamos com isso? Qual é o objetivo? O esportivo se confunde muito com a história de Bento. Tanto é que Bento tem 130 anos, o esportivo tem 100. Então, as histórias se confundem muito, elas estão muito entrelaçadas. O esportivo foi uma das bandeiras do município que levou o nome de Bento Gonçalves a desbravar as divisas do Rio Grande do Sul. Muitos dizem esportivo de Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves, né? Então, nós queríamos dar esse presente para a comunidade. Nós queríamos aproximar cada vez mais o clube da comunidade. A forma que nós encontramos é de fazer o quê? De que forma nós íamos atuar? Bom, quais são as entidades que prestam serviços à comunidade, que necessitam de ajuda, de apoio, da mesma forma que o esportivo sempre ajuda. Claro. Achamos as entidades, fizemos as parcerias e esse recurso da venda dos ingressos em torno de 1.200 a 1.500 pessoas amanhã fica diretamente para as entidades para que possa ajudá-los na manutenção, no custeio. De suas atividades básicas, né? Que a gente sabe a dificuldade que eles passam também. E o clube ganha com o quê? Ganha com carinho, ganha com aproximação, ganha com essa festa bacana, 1.200, 1.500 pessoas comemorando os 100 anos no dia 24, né? O dia 24 por quê?
nós lançaremos o livro do centenário até o fim do ano. Gustavo Cortes, né, que escreveu ele. Gustavo Cortes escreveu o Almanac, que nós vamos lançar amanhã. O livro do centenário é final do ano, Final do ano, tá? Então, no livro nós descobrimos que, construindo a história do livro, que a data de comemoração, a data oficial do Clube Esportivo sempre foi 28 de agosto. A ata de fundação dele é 24 de agosto. Interessante isso. Aí tem essa diferença tem de essa 4 diferença dias. de 4 dias, né? Então sempre se comemorou, historicamente, o dia 28. Agora, na formatação, a gente descobriu que lá no Clube Aliança de Bento Gonçalves foi fundada, a ata de fundação é de 24 de agosto. Então nós faremos essa comemoração no dia 24, né? Com toda a comunidade envolvida, enfim, homenageando o centenário do clube, por óbvio, com esse evento. E em outubro, né, lançando o Almanac, é o terceiro clube do interior, trabalho belíssimo do Gustavo junto com o Fabiano Mazzotti, nosso escritor do livro do centenário, terceiro clube do estado a ter um Almanac com mais de 2.690 jogos catalogados. A história desse Almanac é sensacional. Eu acredito. Trazer todos os detalhes de absolutamente tudo. Tudo. Praticamente quase 100% dos jogos do esportivo catalogados aí no Almanac. E aí ele bota lá desde as expulsões, os fatos de cada jogo, as curiosidades dos jogos. Sim. O atleta que mais jogou, os goleadores. Sensacional. É um livro para ter em casa, para quando der saudades, dar uma folhada e lá tem a história. Relembrar e conhecer. Para quem não conhece, é conhecer a história do esportivo, né? Dentro das 4 linhas. Sabe que ficou bacana o trabalho, porque nós temos um trabalho dentro das 4 linhas, que é o Almanac, e nós teremos até o fim do ano o trabalho da história do clube como um todo, que ultrapassa as 4 linhas, que é o livro do centenário, né? Para isso também, né, dentro dessas comemorações todas, o clube reinaugura o complexo em 9 de outubro. 9 de outubro teremos um jantar de gala, aí sim, com os clubes dos demais clubes da Série A e da Divisão de Acesso convidados, presidente da CBF, Federação Gaúcha de Futebol, para que a gente entregue todas as melhorias do complexo esportivo. Junto com elas, nós estaremos entregando para a comunidade do bairro São João, que é onde o esportivo reside hoje, desde 2004, uma unidade básica de saúde. Olha só. Então, nós estamos aproximando de história do esportivo. Que engajamento. Poxa, isso é o verdadeiro engajamento comunitário, né, presidente? É isso que a gente queria. O esportivo não é nosso, o esportivo é da comunidade. E nós tínhamos essa dívida com a comunidade, nos sentimos na obrigação de aproximar a comunidade, que principalmente o bairro onde a gente resida se sinta cada vez mais próximo e perto do clube. Então, estaremos entregando, junto com o Poder Público Municipal, uma unidade básica de saúde. No clube já atendemos hoje toda a fisioterapia da região norte, que é onde o clube está, via SUS, com todos os equipamentos do clube cedidos, sem custo nenhum para o município, a unidade básica sem custo nenhum para o município. Então, entregaremos isso junto com o campo suplementar. Fomos uma das 12 entidades cadastradas no ProEsport, por ter nossas contas, as nossas certidões negativas, não devermos nada e tal, conseguimos a aprovação do ProEsport. Então, a partir de janeiro estaremos atendendo mais 500 crianças nas nossas categorias de base. Hoje atendemos 280. Chegaremos em março, abril do ano que vem atendendo 800 crianças, não só no alto rendimento que temos hoje da Sub-15, mas do Sub-7 até a Sub-19, desde a iniciação dos 7 anos, inclusive com o futebol feminino, mais de 800 crianças que nós contemplamos agora com o projeto do campo suplementar, que também entregaremos no dia 9 de outubro. Trabalho árduo. Muita coisa, eu acredito, presidente. O incremento dessa categoria de base, há um pensamento de talvez se fortalecer mais na questão de ser clube formador, negociação de atletas, presidente, ou por enquanto ainda não é um foco do clube? Eu sei que já, desculpa interromper, mas eu sei que já teve algumas vendas de atletas para o Grêmio e uma coisa assim, a gurizada da base. Eu sei que já teve algumas negociações. Assim. Nós recebemos inclusive o Everaldo hoje, que está na Chapecoense, na primeira transação internacional nós já recebemos o direito de formação. O André Giraud também, que está no Nantes da França, também já recebemos, o atleta formado por nós, sim. E o nosso objetivo é realmente ser clube formador. Para isso nós estamos preenchendo uma série de pré-requisitos, uma série de estrutura que eu acho que só Juventude, Dupla Grenal e Juventude, eu acho que tem hoje no Rio Grande do Sul. Imagino que sim. No Rio Grande do Sul, acho que somos os únicos 3 que tem.
nós estaremos prontos a partir de 2021, com todos os pré-requisitos preenchidos e ser clube formador, e nós teremos aí sim até a Sub-23 todos os processos contemplados. Por que até 2021? Porque nós trabalhamos com planejamento, né? Então nós precisamos de um planejamento financeiro, nós precisamos captar o recurso para depois gastar. Então nós temos todo um projeto de organização, de gestão, onde nós só implementamos os projetos a partir do momento que nós temos os recursos garantidos, justamente para não ficar refém, né, de alguma situação e não conseguir cumprir os nossos compromissos, né? Então o nosso planejamento vem, tomara que aconteça antes, tomara que dê antes, mas o planejamento é até 2021, tem até a Sub-23 completa, sim, e o esportivo vai ser, dentro desse processo, um clube formador. Uma referência no estado. De formação de atletas. Isso é muito interessante. Isso acaba sendo um outro aporte financeiro também para o sustento do clube, né? Essa questão de formação. Claro, vai também iniciar o expoente daquele atleta com a qualidade necessária, mas é uma outra possibilidade para manter as finanças saudáveis. Precisa, né? Hoje o ativo de um clube é o seu atleta, o seu profissional. Hoje qual é o problema que nós enfrentamos? Hoje nós formamos até a Sub-17. Hoje nós preparamos, passamos por todos os estágios, investimos. E na hora de nós começar a ver o atleta realmente produzir, que é depois dos 18, 19 anos, né? Nós temos que liberar ele, ou emprestar ele, ou ceder ele, porque nós não temos as etapas seguintes completas, né? Sabíamos disso desde o início que formamos. Nós não poderíamos começar da Sub-23 para baixo. Não, nós tínhamos que começar o oposto, né? O oposto. Sabíamos que no início íamos ter essa dificuldade. Está tudo dentro de um planejamento, está tudo dentro de um escopo final de projeto que anda junto com o profissional. O profissional é tão importante quanto, porque a criança precisa de um espelho, ela precisa querer chegar lá. Aquela referência. Ela tem que ter a referência de ser um clube vencedor, de conquistar, de estar jogando, de estar participando. Então ele não pode perder a referência. O futebol profissional hoje, quando tu tem um clube equilibrado financeiramente, ele é superavitário. Ele te paga as despesas para ti participar das competições, ele te dá a visibilidade. O que muito acontece nos clubes é que os clubes são endividados e já usam esse recurso oriundo das competições para pagar as dívidas do passado, não conseguem investir. Nós temos essa tranquilidade de hoje poder planejar um Gauchão 2020 sem adiantar recurso, que é da competição. Poxa, nós temos essa construímos isso, claro, né? De poder planejar, projetar, investir e aí sim continuar um processo de sequência de trabalho e de crescimento, né? Presidente, ano que vem o esportivo volta ao Gauchão. Qual a sua opinião sobre o Campeonato Gaúcho? O mais difícil de subir, o mais fácil de cair. Sim. A competição mais difícil de estaduais do futebol brasileiro. Complicadíssimo. Fórmula nova, não concordo, não tinha que alterar algumas datas. Fórmula nova, mas complicadíssima. Vejam bem, Grêmio Inter Série A, Brasil de Pelotas Série B, quiçá teremos em 2020 mais 3 times, São José, Ipiranga e Juventude também na Série B, tá? Então vamos torcer que isso vá dar 2 de Série A, 4 de Série B. Temos aí o Caxias, que já conquistou pelo Gauchão desse ano a vaga na Série D. São Luís já conquistou a vaga na Série D. Então eu já estou falando aí de 8 clubes que já conquistaram vagas em competições nacionais. Tem calendário de ano cheio. Tem estrutura financeira diferente porque tem calendário de ano cheio. Pelotas disputando a Copinha para pegar uma vaga na D ou Copa do Brasil. Novo Hamburgo disputando Copinha para pegar uma vaga. E o Aimoré da mesma forma. Então são 11 equipes, que provavelmente 10 delas terão competição nacional no ano que vem. São 11 jogos. Sim. Tiro curto, né? Vamos combinar que a estrutura desses clubes que estão em Série A, em Série C para cima, dificilmente vão cair. Que são outros orçamentos, são outras realidades, a facilidade em contratar. Então vejam bem, dentro de uma análise aqui, a minha opinião particular, não estou dizendo, enfim, tem 4 ou 5 clubes, teoricamente, que brigam para 2 vagas para não cair.
Olha a dificuldade da competição. Demais, nossa. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais de futebol gaúcho, de campeonato gaúcho e também, porque já temos novidades do esportivo para 2020. Agora, 11h38. Hoje estamos recebendo aqui o presidente do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, o esportivo, que está comemorando seu aniversário. O presidente Anderson Zanella vem contar em novidades de comemorações, enfim, de um calendário muito bacana de celebração do centenário do clube de Bento Gonçalves. Presidente, eu acho assim que esses clubes com uma história tão longeva como é o caso do esportivo, muitas vezes a sua história é composta por pessoas que não aparecem, que não têm um destaque na mídia, não é o atacante, não é o goleiro, não é o treinador. E o esportivo tem uma figura em especial que eu soube porque morei em Bento Gonçalves, então tomei conhecimento dessa figura, que já está completando acho que 20 anos de clube, que é o seu Reni, né? É o copeiro do esportivo, que acho que incorporou a alma do clube e tem a simpatia, o respeito de todos por estar lá há tanto tempo, né, presidente? Ele é uma figura do outro mundo. O Reni é uma figura do outro mundo. Sabe, eu brinco com ele, né? Eu brinco direto, ele é patrimônio da casa já. Acredito. O Reni já é patrimônio da casa. Eu dar um golpe de vento, eu não sei como ele não voa com aquelas canelinhas finas dele, aqueles bracinhos que parece que o homem vai sumir, né? Previsão do tempo ele usa sempre o Nordeste, porque pode estar 5 graus abaixo de zero, ele está de bermudinha, de perna de fora, de camisa de manga curta, né? É que essas histórias, elas têm... E tem muito mais, não é só o Reni. A gente pega algumas coisas e agora Eu tive o privilégio, né? Eu sou um felizardo, sabe? Felizardo, sou muito orgulhoso de ter presidido o clube num ano tão especial que é o centenário, porque com a construção do livro tu aprende muito da história, tu vai desvendando e descobrindo, tu vai mexendo no baú da história do clube. Eu imagino a tua emoção de relembrar a história. Sabe... Como torcedor e não era planejado, né? Porque não era para mim ser o presidente. Então acabou eu tendo que assumir, enfim, dentro daquelas circunstâncias normal, ninguém quer, não quer, tal, e deu a felicidade. E que bom que eu fui presidente, que eu estou presidente nesse ano tão especial, porque quando eu tinha 8, 9 anos, 10 anos, eu fugia de casa no domingo do pai para poder ir assistir o jogo da Montanha, porque ele não deixava, ele achava perigoso e tal, e era muito pequeno. Então eu saía domingo e dizia que eu ia estudar na casa de um colega e tal, e ia para o estádio. Isso quando eu não fazia, eu vendia jornal ou entregava, vendia picolé durante a semana para arrumar o dinheirinho para poder pagar o ônibus para ir para Novo Hamburgo, poder pagar o ônibus para ir para Venâncio Aires. Então eu com 10 anos, 9, 10 anos nessa período aí, eu ia escondido. Né? Eu ia escondido dentro do ônibus, no meio da torcida organizada, dos marmanjos lá, mocoseado, porque eles não podiam nem viajar sem autorização do pai naquela época. Enfim, hoje estamos aí num ano tão especial do clube. Então o Reni é uma dessas lendas vivas do futebol. Ele cuida mais da rouparia, das roupas do clube, do que ele cuida dele mesmo, sabe? Ele chega a ser chato demais às vezes nessas coisas, tem que cobrar ele, mas dá a roupa pro cara, o cara tá com frio, dá o casaco, mas não tirei do saquinho, mas tira do saquinho. Tamanha dedicação dele, carinho dele, né? Então eu digo, caraca, tira do saquinho, você dá pro cara, o cara tá batendo os queixos de frio. Aí foi em alguns episódios do Reni que a gente vai contando, que contar isso porque não faz por mal, muito pelo contrário, faz pelo zelo que tem pelas coisas do clube. Fui num jogo da divisão de acesso, acho que foi em Igrejinha, no ano passado. Eu reclamava que não tinha clube do interior, divisão de acesso, o ano passado, ainda mais. Dinheiro é curto, a gente espreme em tudo, né? 2 anos ele me pedindo capa de chuva. Mandei fazer umas capas emborrachadas, bonita. Eu digo, agora não tem mais problema. Eu digo, foi até embaixo, as capas são emborrachadas, vocês vão ficar tranquilos. Jogo do Igrejinha, saímos de Bento já nublado e tal, eu digo... Vai chover, vai despencar o céu. Dito e feito, chegamos em Igrejinha, chuva. Digo, Reni, dá a capa que eu tenho que cruzar para ir assistir o jogo lá. Digo, vou me molhar todo. Eu deixei no clube. Mas como tu deixou no clube as capas de chuva, Reni? Ele disse, elas são novas. Elas são para quê, né? Eu digo, sabe, então esses episódios. Mas enfim, o clube tem aí umas peças. Nós, no último dia 19, depois da morte do Pedro Morbini, que era nosso patrono, elegemos agora
O patrono do clube, então, o senhor Lênio Zanesco, ex-presidente do conselho, diretor do clube por muitos anos, é o nosso patrono. Então, de muitas histórias, né? Muitas histórias. Então, já temos o patrono, enfim, estamos conseguindo contemplar o clube em todos os seus escopos e até novembro tem muito o que fazer aí para comemorar e relembrar essa história centenária. 11h43, estamos falando hoje aqui sobre o centenário do Clube Esportivo. Estamos recebendo o presidente do Esportivo, Anderson Zanella, que termina seu mandato esse ano, mas com certeza é um torcedor que termina um mandato de presidente feliz porque o Esportivo volta ao Campeonato Gaúcho, a primeira divisão, depois aí de alguns anos na divisão de acesso. E, presidente, já temos novidades do futebol, né? O treinador permanece, o Carlos Moraes, né? E continua... E já com a data de pré-temporada começando agora em novembro. Como é que está? Já reforços já alinhavados? O que o senhor pode trazer para a gente? Na verdade, eu já estou como torcedor para 2020, tá? Ah, ok. Então, o que acontece? Nós temos um processo de transição muito bem feito, aí, muito bem planejado também, muito bem estruturado. O nosso diretor hoje, o Laudir Piccoli, será o meu sucessor dentro do processo aí de reestruturação. Eu sou candidato, na verdade, tem eleição, né? Apesar de eu ter plena convicção de que nós vivemos uma paz política tão grande no clube que não vejo quem vá concorrer, mas enfim, não podemos atropelar os processos. Claro. Em novembro teremos a eleição. O Laudir é nosso candidato à sucessão e eu já deixei muito claro, tranquilo, transparente que eles conduzam esse trabalho, a nova diretoria, que é uma diretoria de sequência de gestão, mas que eles conduzam esse trabalho, que eles formatem, e eles preferiram pela renovação do Carlos Moraes. Então eu já estou meio que deixando eles trabalharem com mais naturalidade para não ter a interferência de quem está saindo, para que se tenha uma sequência de trabalho livre, leve, solta, como o clube tem tido nos últimos anos, mas estão trabalhando bastante. O mandato é de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Estão trabalhando bastante, estão em reuniões diárias, estão conduzindo bem o trabalho de formação do grupo. Tenho plena convicção que não vai ser por falta de trabalho e de empenho que as coisas não acontecerão. Também tem reeleição? Tem reeleição, mas eu tenho É triste, você tem que sair. Eu confesso para vocês, como presidente, é triste ter que, num momento tão bom, ter que não concorrer à reeleição, né? Mas eu não posso prejudicar o clube, né? Eu tenho uma vida política partidária, eu sou vereador, tenho um processo de eleição no ano que vem, eu não posso ser egoísta. O clube está acima de mim, a comunidade está acima. Eu atrapalharia muito o clube nessa questão de interferência política e o clube não poderia captar os recursos oriundos de ProEsporte, de LI, por eu ser parlamentar, enfim. Eu não posso ser egoísta e conduzir um trabalho dar sequência a um trabalho onde eu estaria prejudicando o clube. Então, como torcedor, enfim, não faço aos outros o que eu não gostaria que fizesse com vocês. Me planejei para 2 anos e saio com dor, sim, não tem como esconder, né? Saio com dor, mas com o sentimento do dever cumprido, muito feliz, muito orgulhoso. Tenho certeza absolutíssima que o clube está em melhores mãos do que está comigo hoje. Então não é que vai continuar, não. Está em melhores mãos do que está comigo hoje. E vamos para arquibancada torcer. Agora vai tranquilo, vai para a montanha sem a preocupação de saber se isso está andando, se não está andando, mas vai como torcedor só para... Em alguns aspectos dá um alívio. Mas torcedor sempre sofre, né? Não, com certeza. O torcedor vai sempre já corroendo unha, já vai sempre pensando, um dia antes do jogo, já começa a pensar, tem que ganhar e tem que empatar, se pontuar vai, se não vai... torcedor não tem vida fácil para torcedor. E, presidente, a volta do Esportivo à primeira divisão do Campeonato Gaúcho traz aí um episódio, uma fase bacana do futebol gaúcho, que é o Clássico da Polenta, né? Para quem não conhece, aí o Clássico da Polenta é Esportivo e Caxias. Sim. Que já de muita história, de muitos episódios. A volta do clássico, claro, a primeira divisão, óbvio, era... Mas a volta de poder escrever esses novos episódios aí, o Clássico da Polenta, poder rivalizar com os times da primeira divisão, isso... Até contra o Juventude também, um clássico, né? Traz uma satisfação, presidente? Total.
é a volta aos grandes, né? 5 anos. Longos anos, né? Não ficamos sem o Clássico da Polenta porque nós jogamos 2016 com o Caxias a divisão de acesso, né? Ah, é verdade. Comeram um osso com nós. Não, foi fácil. Foi uma vitória deles, uma vitória nossa e 2 empates. Ficamos fora 4 confrontos ali. 4 confrontos. Uma vitória do Caxias, uma vitória nossa, 2 empates. E naquele ano subia só um clube, né? Subia um só. Nós não fomos pro quadrangular final porque nós ficamos fora no saldo de gols para União Frederiquense. Aquele ano a folha de pagamento, eu era vice-presidente de futebol. Aquele ano a folha de pagamento esportivo era de 40 mil reais. Nossa. 40 mil reais. O Caxias tinha uma folha de pagamento de 170 mil. E não foi fácil com eles. Foram 2 empates. E o último empate aqui nós classificava. Nós perdemos, a bola bateu na trave aos 47 do segundo tempo. Marco Antônio, uma cabeçada, segundo tempo. Resumindo, só para dizer, não tem vida fácil pro Caxias, tomara que o jogo seja em Bento no sorteio, vai ser 2-3-0, esses gringos comedor de polenta vão ver a volta do esportivo, com todo o respeito, né? Sim, sim. Vão sangrar em Bento. Isso Vão aí. comer a polenta seca. É a promessa do torcedor Anderson Zanella, hoje presidente do Esportivo, mas que a partir do Gauchão de 2020 estará na arquibancada. Com a rivalidade entre Caxias e Bento Gonçalves, né? Tá explicado, né? Existe a rivalidade, vamos salientar essa informação. A rivalidade entre Caxias e Bento Gonçalves. É verdade. Volta a tradicional rivalidade. E a gente tem que alimentar essa rivalidade porque ela é muito saudável, né? Ela é Sim, muito sim. sadia, né? A gente brinca, inclusive com os presidentes, com o Valtinho, com o presidente do Caxias, a gente dá muita risada, brinca, porque faz falta, né? No com dia a dia do certeza. torcedor. Essa questão. O torcedor adora isso. Mas é óbvio, é que nem a dupla Grenal. A rivalidade é muito saudável, porque um só é grande, tão Gosto do grande, outro. porque existe o outro, sabe? E o futebol tem essas peculiaridades bacanas dos clássicos pela rivalidade, né? Sem Então, dúvida. mas hoje Bento, Caxias, Farroupilha, todo o entorno, na verdade é uma grande metrópole, é uma grande região, micro-região que cresce e desenvolve muito, e o futebol não podia ser diferente, né? Podemos incluir Vacaria também? Vacaria, Com Glória. Flores da Cunha. O presidente Décimo deu uma tristeza muito grande, porque eu sei o quanto ele trabalhou, o quanto se esforça. Só sobem 2, né? E com o Ipiranga, com uma estrutura que tinha do presidente Adilson lá, quando eu comemorei, nunca falei isso na imprensa, vai ser a primeira vez que eu vou falar. No último jogo da fase classificatória, quando o Ipiranga 0-0, que nós fugimos do Glória e do Ipiranga até o caminho das finais, eu abracei o meu diretor que estava do meu lado e disse: o Esportivo subiu. Ele disse: Náutico, o Esportivo subiu. Eu não queria pegar o Ipiranga e o Glória na fase de mata-mata, porque ia se matar. Um dos grandes iam se matar. Grandes que eu digo é na estrutura, é na história, sabe, do Ipiranga só pelo investimento. E o Ipiranga foi muito mal na fase inicial. Todo mundo diz: não vai classificar. Vai classificar. Eu digo, vai classificar, e se classificar ninguém tira o lugar deles. Então, Vacaria também, não desanima, Décio, não desanima. Cabeça erguida, bola pra frente e vamos de novo. É importante não esmorecer, e assim é para fazer o futebol, o gaúcho, o futebol do interior. E aqui a gente está falando com o presidente do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, o Anderson Zanella, o esportivo que celebra o centenário neste ano com uma programação muito legal. 8 minutos para o meio-dia. Presidente, para quem ainda não está por dentro da programação, ainda tem ingresso para o almoço de amanhã? Não tem mais? Como é que deve proceder, presidente? Tem ingresso, sim, o ingresso é R$30, o ingresso solidário 40, quem quiser comprar o ingresso solidário é 40. Está barato, hein? É justamente para o pessoal participar, para as entidades terem facilidade de vender, né? Enfim, para poder realmente, a gente quer o maior número de pessoas possível para poder confraternizar. A partir das 11 horas da manhã nós temos mateada, então é só levar a cuia e a garrafa, a água e a erva por nossa conta. Teremos uma série de atrações durante o meio-dia. É uma manhã e início de tarde para a gente poder relembrar. Temos a presença de muitos ex-atletas, então de muitas pessoas que viveram essa história do clube, para a gente poder comemorar, para a gente poder reviver muitos momentos. O lançamento do Almanac, que então vai ser aí, vamos ter alguns fatos para poder passar para o torcedor.
Enfim, vai ser um momento de muita alegria, um início de um momento de muita alegria que nós teremos aí até o início dos trabalhos de campo e o retorno do esportivo ano que vem. Lá na Fundapark, é isso, famoso? Lá na Fundapark, nos pavilhões da Fenavinha. É de fácil acesso, para quem não sabe, ali a Fundapark, o acesso segue sentido Bento Gonçalves. O primeiro acesso, que aparece a placa Barracão, sobe por ali e segue, vai subindo, chegou no alto do morro, já dentro de Bento Gonçalves, já tem a sinalização toda certinha, pegando a esquerda ali, é fácil para quem quer Morro ir. em Bento Gonçalves. Morro em Bento Gonçalves, é quase uma redundância, mas enfim, sobe o morro ali, sabe muito bem, chega ali na Fundapark, é bem tranquilo para quem quer ir de Caxias do Sul ou de Farroupilha, enfim. Da região, prestigiar o almoço do esportivo. 7 minutos para o meio-dia, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Já estamos chegando ao final aqui do Lance Esportivo. Sucesso nessa reta final aí de mandato e que o senhor aproveite, colhe os louros do seu trabalho no ano que vem, curtindo o gauchão lá na bancada, lá na tribuna ou nas cadeiras lá do Estádio da Montanha. Estaremos fazendo isso, sim. Domingo estarei em Caxias, no estádio Alfredo Jaconi, apoiando, incentivando aí, junto ao presidente Valtinho, meu abraço, torcendo pelo Juventude, torcendo pelo futebol gaúcho. Estou torcendo, Valtinho, com todo o respeito, torcendo pelo empate que classifica os dois, tu decide em casa, Valtinho. Boa sorte ao torcedor do Juventude, e aí estaremos juntos aí no domingo, quem sabe não, com certeza, vibrando aí. E depois nos mata-mata e o acesso do Juventude, cresce a região, cresce todo mundo, então estamos muito na torcida pelo Juventude. Tá certo. Presidente Anderson Zanella, do Clube Esportivo de Bento Gonçalves, Ivan Esgaraboto, os últimos destaques, 6 minutos para o meio-dia. A CBF perde para a Copa Grill em casa pela Liga Nacional de Futsal por 3-2. Brasil de Farroupilha enfrenta Grêmio neste domingo pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. É verdade. Jogo às 3 horas da tarde, ingressos R$5. Legal. Juventude Futebol Americano estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 2 horas, em Farroupilha. No clube do Grêmio São Luís. Lá no interior de Farroupilha é a estreia do Juventude Futebol Americano. É isso aí. Jogos Pan-Americanos de Lima inicia hoje, com transmissão do Sport TV a partir das 8 horas da noite. Muito bom, muito bom. É uma ótima pedida aí para quem curte esporte. O esporte paralímpico é também muito legal de acompanhar. E vamos a um convite? Vamos ao convite. Daqui a pouco tem Beat com meio-dia. Hoje também tem Contemporâneo a partir das 8 horas da noite. Carlos Companhia no domingo às 11 da manhã. E tem a TV Papo by Bitcom a partir das 4h30 da tarde neste domingo. Legal. É o jogo do Juventude, o último da fase de grupos da Série C. Jogo que vale a liderança. Vale a liderança. O Juventude já está garantido na próxima fase, mas tem tudo aí para resolver em casa a sua classificação em primeiro do grupo. 4 minutos agora para o meio-dia. Estamos chegando ao final do Lance Esportivo desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência ao longo desta semana e convidamos para retornar na segunda-feira a partir das 11 horas. Vamos falar de tênis do Recreio da Juventude, seu Ivan Esgaraboto. Várias vitórias. Muito bacana. É isso. Eu agradeço. Sou Fernando Levinsky, agradeço mais uma vez a sua participação conosco, nos acompanhando. Um ótimo final de semana e até segunda-feira. Até mais, tchau.